Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio, todos os dias tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você. E o tema do nosso devocional de hoje é discernindo o que é agradável a Deus. Discernindo o que é agradável a Deus. Você tem ideia do que agrada a Deus? O seu estilo de vida tem agradado a Deus? São situações que nós deveríamos sim nos preocupar e meditar sobre isso. Por quê, queridos? Primeiro, que nós poderíamos aqui listar vários pontos do porquê que nós deveríamos ter esse discernimento do que é agradável a Deus. E nós poderíamos listar uma infinidade de situações, poderíamos passar horas aqui conversando, né, e expondo aquilo pelo qual que nós deveríamos ter esse discernimento. Mas o discernimento do que agrada a Deus, com certeza, vai me fazer viver uma linha mais reta com Deus, alinhado com a vontade de Deus. Ou seja, quando eu tenho esse discernimento do que agrada a Deus, com certeza eu vou agradar ao Senhor e eu vou poder viver em retidão, alinhados com Deus. Mas como que eu como que eu crio esse discernimento do que é agradável a Deus? Por exemplo, queridos, quando você que está me assistindo, você tem filhos, você sabe o que agrada o seu filho. Você sabe qual é a comida que agrada, qual é a cor, sabe? Você sabe de tudo do teu filho para poder agradar a ele. E com base nisso, você gera um estilo de vida que agrada a ele, que ele se sinta confortável. A mesma coisa acontece com o seu cônjuge, com a sua esposa ou com o seu marido. Para que ele possa se sentir bem, né? Para que ele possa ficar agradável, você age da maneira que agrada o seu cônjuge. Se, por exemplo, você sabe que, olha, minha esposa não gosta que eu deixe a toalha em cima da cama. Eu não vou deixar, porque se eu deixar, eu vou desagradar, ou seja, aquele meu estilo, né, de vida desagrada a minha esposa. Algumas situações que o seu cônjuge faz pode estar desagradando você. E para poder reverter essa história, eu tenho que saber o que desagrada o meu cônjuge para que eu possa mudar o meu comportamento e passar a agradar. Ou seja, eu só consigo agradar alguém quando eu conheço, quando eu tenho intimidade, quando eu tenho relacionamento. Então, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. É importante que nós venhamos ter esse entendimento. E eu quero poder ministrar sobre isso, citando alguns pontos para vocês do porquê, né? O porquê a forma de viver de alguns desagrada a Deus e como gerar esse discernimento que agrada a Deus. Amém? Então eu quero começar, primeiramente, com um texto base, né? Lá de Efésios, capítulo 5, verso 8 a 12, tá? Efésios 5, capítulo 5, verso 8 a 12. Vou colocar na tela e você acompanha comigo.
Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Aqui eu já tenho uma ideia bem ampla, né, daquilo que desagrada e daquilo que agrada a Deus. Mas eu quero poder entrar mais a fundo nesse assunto. Não ficar muito amplo, não ficar muito raso, mas entrar mais a fundo. Por quê, queridos? Muitas vezes, a explanação sobre um assunto de maneira rasa faz com que a pessoa também ela possa viver de maneira rasa. Quando nós nos aprofundamos em conhecimento, nós conseguimos também ter um discernimento do que agrada a Deus em profundidade e passo a viver um cristianismo num nível mais alto. Ok? Então, quando eu olho para a palavra de Deus, a primeira coisa que nós vamos ter que entender é que muitos vivem sem sequer saber se o seu estilo de vida agrada a Deus ou não. Aqui eu já entro no ponto do porque a forma de viver de alguns não agrada a Deus. Por quê? Porque simplesmente muitos vivem sem saber se o seu estilo de vida agrada a Deus ou não, ou seja, eles não se importam. Normalmente esses são os que não são cristãos, são os que não acreditam, são os que muitas vezes geram diversas ideologias, inclusive a ideologia de que Deus é amor e Deus aceita tudo e todos do jeito que são. Ok? Com esse estilo de viver, queridos, simplesmente eles não agradam a Deus. E eu volto ao exemplo do casamento. Não é porque o teu cônjuge te ama que ele aceita tudo que você faz. Não é verdade? Por que você acha que Deus teria que aceitar tudo que o ser humano faz? Não faz sentido. Não é verdade? Então nós temos que ter esse discernimento, discernir o que agrada a Deus. Então esse estilo de vida sem responsabilidade, com certeza não agrada a Deus. Mas também dentro desse grupo existe um grupo de cristãos que, por falta de conhecimento, agora presta atenção, um grupo de cristãos que, por falta de conhecimento, também vivem dentro da igreja, dizimam, oferta, ceia, pregam e não agradam a Deus. Pastor, existe cristãos assim dentro da igreja? Sim. Por quê, queridos? Porque essa classe de cristão é a classe de cristão que normalmente não lê, não ora, não jejua, e simplesmente o que eles sabem é extremamente raso. E por ser extremamente raso, o discernimento deles também é raso. E sendo de discernimento raso, com certeza, em algum momento, em alguma situação da sua vida, eles vivem para desagradar a Deus. Quando eles precisam ter que discernir entre agradar a Deus ou dar um pulinho no mundo, eles dão um pulinho no mundo. Muitas vezes, até mesmo sem saber, porque, como eu disse, por falta de conhecimento. O próprio Deus, usando o profeta Oséias,
lá em Oséias capítulo 4, verso 6, o próprio Deus diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. O próprio Deus disse através, inspirando Oséias, né, a poder repreender o povo. Ele disse: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, mesmo sendo cristão, a pessoa, por ela ter um discernimento raso, um conhecimento raso, ela também, na mesma proporção, ela vive uma vida com Deus de maneira rasa, ora agradando, ora desagradando, e também não se importando muito com isso. Um outro grupo, queridos, importante, né, dentro desse contexto, que nós devemos levar em consideração, né, dentro desse grupo que vive uma vida irresponsável, né, nós temos lá aqueles que vivem, são os idealizadores, né, aqueles que geram as ideologias, alguns meios de cristãos. E esses dois grupos nós temos que ter muito cuidado, tá? Cuidado por quê? Porque do jeito que eles vivem, também eles podem influenciar pessoas. Esses grupos, esse grupo de vive um cristianismo raso, também estão dentro da igreja e nós temos que tomar cuidado para que ele não influencie toda uma igreja a viver de maneira rasa. Ok? Agora, é importante, antes de nós entrarmos no ponto crucial, né? Um ponto crucial de como discernir o que é agradável ao Senhor, é importante nós conhecermos a estrutura que Deus deixou da sua igreja na terra. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação. Estou falando do corpo eclesiástico da igreja. Aí é importante eu entender que Deus ele não quer que eu viva de maneira rasa e que Deus não quer que eu viva, queridos, de uma maneira que vai somente desagradar a Ele. Então eu preciso entender a estrutura. No livro de Efésios, no capítulo 4, eu não vou abrir agora, eu só vou abrir aqui, eu vou abrir num ponto específico aqui, mas quando no livro de Efésios o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, ele traz ali a formação do corpo eclesiástico da igreja, né? O corpo eclesiástico da igreja, queridos, ele é formado por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele é formado dessa conjunção, né? Então eu estou falando aqui de ministérios. É formado dos ministérios. E esse ministério, queridos, que Jesus ele deixou como estrutura para a sua igreja, ele teve um propósito. Ele teve um propósito. Qual é o propósito do corpo eclesiástico da igreja, dessa formação de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Qual é o objetivo? Primeiro, que isso não é um nível hierárquico. Tá? O apóstolo está lá em cima, o outro está aqui embaixo. Não. Não é um nível hierárquico. É um nível, todos no mesmo patamar, porém com funções diferentes. Isso é importante você saber. Mas essa estrutura eclesiástica, ela tem um propósito. E eu vou mostrar para você na Bíblia. Tá? Dentro desse contexto de discernimento, de discernimento que agrada a Deus, né? Existe um propósito pelo qual Deus deixou esse corpo eclesiástico. Qual foi o propósito? O propósito é esse aqui, ó. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Ao erro. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em
todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Então o propósito foi preparar o corpo da igreja para que ela não fosse como criança, né? Em qualquer historinha ela acredita e ela é levada de um lado para outro. Deus não quer isso. Por quê? Porque uma pessoa que ela tem esse cristianismo raso, esse conhecimento raso, como uma criança, é algo que não vai agradar a Deus. Por quê? Porque, queridos, uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa que tudo que fala para ela, ela acredita, ela vai ser induzida ao erro. Ela vai ser induzida ao erro. Ela vai, pastor, mas ela vai cometer o erro na ignorância. É verdade, ignorância é o quê? Falta de conhecimento. E o que diz Oséias? O povo padece por falta de conhecimento. Então, essa ignorância é falta de conhecimento. Essa ignorância é a falta de discernimento. Então, para isso que existe o corpo eclesiástico da igreja. Aqui vocês começam a entender a responsabilidade do corpo eclesiástico da igreja, a função de um pastor, a função do apóstolo, do profeta, do evangelista, do mestre, é realmente poder ensinar, né? Ensinar, amadurecer esses membros do corpo de Cristo. Ok? Sendo assim, queridos, sendo assim, outro ponto, outro grupo, né? Outro grupo, um terceiro grupo que entra aí, daqueles que vivem de maneira a desagradar a Deus, são aqueles que também são cristãos, mas, embora sejam cristãos, embora eles em algum momento tenham aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vivem como se nunca tivessem aceitado Jesus. Ou seja, eles aceitaram Jesus num determinado período da sua vida, uma determinada oportunidade da sua vida, mas eles, embora tenham aceitado Jesus, a mentalidade deles ainda vivem como se estivessem vivendo no mundo. Ou seja, é o que diz Romanos, né? Romanos capítulo 2, Romanos 12, verso 2. E diz assim, ó: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Daí eu pergunto para vocês, uma pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela deveria ter em mente, por ensino, por instrução do corpo eclesiástico da igreja, a instrução, o alvo de poder experimentar a agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas por que não experimentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque não é ensinado que eles têm que mudar a forma de pensamento. E aqui também tem um pouco de culpa dessa formação eclesiástica, não de Deus, mas que o próprio homem muitas vezes cria. Né? Muitas vezes você vê apóstolos, profetas, né, entre aspas, que se denominam apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, que nem sequer sabem para que serve os 5 ministérios da igreja, não sabem nem sequer para que serve esse ministério e não tem preparação para poder amadurecer o corpo de Cristo. Né? Então aqui também tem o dedo do ser humano e não a de Deus. Porque quando uma igreja é levantada por Deus, queridos, ela tem uma estrutura de ensino e de amadurecimento forte. A base estrutural de ensino, de direção, de oração, de alinhamento, de intimidade com Deus, ela é forte. Ok? E quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquela pessoa ela é incentivada, discipulada para que ela transforme a sua forma de pensar, para que ela possa viver
experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, claro que daí atingindo o discernimento daquilo que é agradável a Deus. Amém? Agora sim nós vamos entrar no ponto como discernir o que é agradável a Deus. Como discernir? Primeiro ponto, queridos, que eu quero trazer aqui. Você aprende a discernir o que é agradável a Deus aprendendo a palavra de Deus. Deus deixou um livro chamado Bíblia, aonde ali contém tudo aquilo que desagrada e que agrada a Deus, trazendo princípios, leis, mandamentos, normas, para que você possa aprender. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Sendo assim, se a Bíblia ela me ensina, se ela me repreende, se ela me corrige, se ela me instrui na justiça, eu vou saber discernir o que é agradável a Deus. Então, boa parte daqueles que não agradam a Deus é porque não leem a Bíblia, não aprendem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Investem tempo em muitas coisas, mas não investem nem um pouco de tempo na palavra, em ouvir a palavra de Deus. Outro ponto fundamental de como discernir o que agrada a Deus é se aproximar de Deus. Lembra que eu falei no começo? Relacionamento, ter intimidade com Deus, conhecer Ele, e eu só conheço a Deus através da palavra e através da oração, através da intimidade. Tá? O livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aqui nós vamos ver claramente a dica. Se aproximar de Deus, Ele se aproxima de nós. Quando nós nos aproximamos de Deus e Deus se aproxima de nós, é inevitável, né, que você seja tão constrangido pela santidade de Deus que você com certeza vai querer se limpar, se lavar, se purificar de tudo aquilo que é mal. Porque chegar na presença de Deus, queridos, Deus não precisa nem falar nada para você. A santidade dele, o poder dele, quando você se aproxima em oração, é como se você mesmo começasse a reconhecer o quão sujo você é. E ali você vai querer se limpar. Deus não vai falar nada, mas você mesmo vai perceber isso. Você mesmo vai ter aquele semancol para poder se limpar. Ok? Então se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Quando eu me aproximo de Deus, queridos, quando eu me aproximo de Deus e Deus se aproxima de mim, vai acontecer algo. Além daquele desejo de me purificar, de me lavar, né, vai acontecer algo. O que vai acontecer quando eu oro e quando eu clamo a Deus? Olha só, Jeremias 33:3, o que diz. Clame a mim, ou seja, ore a mim, clame a mim, converse comigo, e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ou seja, você se aproximou de Deus, Deus se aproximou de você, vai haver ali um diálogo. Nesse diálogo, né, você fala, Deus responde. E nesse diálogo entre Criador e criatura, entre pai e filho, Deus vai trazer coisas grandiosas para a tua vida. Deus vai trazer discernimento, coisas insondáveis que muitas vezes antes você não conhecia, mas que a partir desse relacionamento você passa a saber, passa a conhecer, e você com certeza vai aprender coisas ali que vai agradar a Deus ou desagradar ao Senhor. Amém? Terceiro e último ponto para que nós possamos finalizar: seja imitadores de Deus. Não estou falando para você ser Deus.
nem como Deus. Bom, mas você ser imitadores de Deus, né? Todos nós devemos ser imitadores de Deus. O livro de Efésios, né? O livro de Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2, ele fala exatamente isso para a gente. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz exatamente isso para que você não entenda e me interprete mal o que eu estou dizendo. Olha só o que diz. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Seguindo esses 3 pontos, queridos, palavra, oração e aplicação, imitando a Deus nas atitudes do meu dia, é impossível desagradar a Deus. Eu vou desagradar a Deus quando eu não imito a Deus, porque quando eu não imito a Deus eu vou imitar o diabo, as atitudes do diabo, daí eu desagrado a Deus. Quando eu não oro a Deus, automaticamente eu demonstro que eu não me interessa com esse relacionamento. E quando eu não estudo a palavra e não aprendo a palavra, eu também estou desfazendo daquilo que Deus deixou para mim e para você. Deus deixou os meios. Cabe a nós aplicar esses meios. Aprender a palavra, se aproximar dele e imitar ele. Sendo assim, eu vou ter discernimento, tá, correto de como eu posso estar agradando a Deus. Amém, queridos? Eu quero agradecer a você, tá, que você esteve aqui comigo e, claro, perguntar para você, olha, valeu um like? Valeu um joinha? Se valeu, dá um like, tá? Nos ajuda a divulgar, nos ajuda a espalhar essa verdade. Tá bom, queridos? Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Bom, vamos orar, queridos? Poderoso Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia que o Senhor nos concedeu e por esse devocional que nos ensinou a discernir o que é agradável ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa brotar como semente em nossos corações e que nós possamos ter como alvo agradar o teu coração, Pai. Aprendendo a tua palavra, se aproximando do Senhor, tendo intimidade contigo e imitando o Senhor nos nossos atos, nas nossas atitudes. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos guarde, nos proteja todo o mal e de todo perigo nesse dia. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.